Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 5º, segunda parte, Ministério em Jerusalém. Nosso Senhor se aproxima de Jerusalém, se aproxima da sua morte e ressurreição. Versículo 12, capítulo 11. A figueira estéril. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Nosso Senhor tinha entrado em Jerusalém, já tinha entrado em Jerusalém, tinha se aproximado de Betfagé e de Betânia. Agora entra em Jerusalém, agora sai de Betânia, Betânia perto de Jerusalém. Quando saiu de Betânia, ele junto com os discípulos teve fome. Humanidade de Nosso Senhor sente fome, sente frio, sente sede na cruz, chora. A humanidade de Nosso Senhor. Aqui Marcos insiste sobre essa humanidade de Nosso Senhor. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, a figueira estava verde, cheia de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então teve fome, viu a figueira, foi até lá, a figueira toda coberta de folhagens, mas não tinha fruto. O evangelista diz: não era tempo de fruto. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Aqui tem o fruto, embora não era tempo, mas atenção com o fruto. Tem a relação de Nosso Senhor com a natureza. Ele é Senhor, tá? Ele dá ordem à natureza, ele caminha sobre a água, ele caminha sobre o mar. Também significa o poder de Nosso Senhor em relação à natureza, natureza física. Nosso Senhor tem poder sobre a natureza física. Kai te epaurion exeltonton auton apó Betanias, saindo em direção de Betânia, Epeinasen, Cai idon siquen apó macroten, e viu uma figueira. Então, saindo de Betânia, quando saíam de Betânia, viu a figueira, foi atrás de fruto, não encontrou, então dirigiu-se à árvore. A autoridade de Nosso Senhor em relação à natureza. A natureza não é o centro da criação. O centro da criação é o homem. E o homem por excelência, homem-deus, é Cristo. Ele tem autoridade sobre a natureza. Se dirige à árvore dizendo: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Chegam então a Jerusalém, tá? E entrando no templo de novo, agora retorna a Jerusalém. Entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, eles ofereciam sacrifícios a Deus quando pecavam. Ofereciam um bode, um carneiro, uma pomba, um pássaro, de acordo com a condição financeira da pessoa que vai oferecer o sacrifício. Nossa Senhora ofereceu um par de pombos quando Nosso Senhor é apresentado, porque era pobre, não tinha muito recurso financeiro. Os ricos ofereciam bodes, carneiros, ovelhas, metade do animal. O animal era sacrificado, metade era oferecido a Deus em sacrifício, a outra metade era do sacerdote. O problema aqui, entre outros, é que tinham transformado o templo de Jerusalém em um comércio, esquecendo que é o templo, a casa, a presença de Deus, a casa de Deus, Betel. Esqueceram a casa de Deus, a presença de Deus, transformando o templo de Jerusalém só em comércio. E os sacerdotes da época
lucravam com esse comércio. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, Nosso Senhor entra em Jerusalém, vê aquele comércio, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Nosso Senhor, com a autoridade que falou com a árvore, a autoridade que ele tem em relação à natureza, ele tem em relação a tudo, ao culto, ao templo, porque ele é Deus. Essa autoridade, Marcos é muito claro, explícito em colocar a autoridade do Nosso Senhor no centro do seu evangelho. Então, ele expulsa os vendedores, os cambistas, virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, expulsou todos, não pediu, ele expulsou com autoridade e não permitiu que ninguém carregasse objetos através do templo. Estavam transformando o templo, a casa do Senhor, em uma casa de comércio. Atenção, para que a igreja hoje não faça a mesma coisa, transformar a casa do Senhor em comércio, só em comércio. Certamente a igreja tem que ter alguma entrada financeira, mas não atento para não transformar a casa do Senhor em comércio. O essencial é a presença do Senhor e nós hoje na Igreja Católica, o templo, o sacrário, a Eucaristia, a Santa Missa. Isso é o essencial na igreja, não o comércio. Atentos, e ensinava-lhes dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Citação de Isaías: vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Citação de Jeremias. Então, Nosso Senhor vai até os profetas Isaías e Jeremias, citando por dois, claramente citando a Escritura Sagrada, os profetas, dizendo: minha casa será chamada casa de oração. O essencial na casa de Deus é que a casa de Deus é casa de oração, é casa de adoração. Aqui é no templo de Jerusalém, não tinha sacrário, porque era outra religião. Para nós católicos, a advertência continua: a casa de Deus é casa de oração. Oração, intercessão, adoração, sacrifício da Santa Missa, sacrário. Isso é o essencial na igreja. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Atento para não transformar a igreja em um covil de ladrões, só em interesse financeiro. É um risco que existe ainda hoje na Igreja Católica. Os chefes dos sacerdotes, aqueles que estavam interessados nesse comércio, diretamente era o sacerdote, porque o sacrifício era oferecido a Deus na presença do sacerdote. Ele ficava com a metade do animal sacrificado, ainda ganhava dinheiro com esse comércio. Então, o interesse do sacerdote saduceu da época qual era? Deus? Não. Casa de oração? Não. Dinheiro. Atento com o dinheiro. O essencial na igreja não é o dinheiro. Atento com isso. Com os pastores de hoje em dia, sacerdotes, que se interessam mais pelo dinheiro do que pela oração, do que pela adoração, do que pela caridade, do que pelo sacrifício da missa. O mais importante na igreja é o sacrifício da Eucaristia. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Cresce a animosidade dos chefes saduceus e fariseus contra Nosso Senhor. Queriam matá-lo. Eles o temiam, porque Nosso Senhor dizia a verdade e porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento, com o ensinamento de Nosso Senhor. Nosso Senhor diz a verdade.
disse para os fariseus e os saduceus, e diz hoje para cada um de nós, leigos e sacerdotes, consagrados ou não, atentos para não transformar a igreja de Nosso Senhor em um covil de ladrões. Também atentos contra, hoje, certas ideologias que se vendem na igreja, ideologias contrárias à fé católica, ideologias que privilegiam aspectos que não são essenciais à fé católica. Aqui também é um mercado. Hoje existe um mercado ideológico na Igreja Católica contra a verdadeira doutrina da Igreja. Ou seja, se ensinam coisas contra a doutrina da Igreja, contra aquilo que é essencial na doutrina da Igreja. Nosso Senhor veio perdoar o pecado, não veio libertar politicamente, socialmente ninguém de nada. A libertação de Nosso Senhor é a libertação do pecado. Tanto o Antigo como o Novo Testamento insiste, o Antigo na adoração a Deus. O pecado do Antigo Testamento é a idolatria, é tirar Deus do centro e adorar outro Deus, ou outro Deus que não existem, só existe um Deus. Shema Israel, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor, nosso Deus, é um só. Mas o povo acaba idolatrando, pecando, vai para o exílio, Israel do norte, Israel do sul, depois retorna. E Nosso Senhor, com esse pecado deles, então, institui outra aliança. A aliança agora é no corpo e no sangue de Cristo. Cristo que se encarna e vem perdoar o pecado pessoal. Então, aquilo que Jesus veio trazer para nós, a ressurreição, o céu, o reino de Deus, mas entra nesse reino com o perdão dos pecados, através do perdão dos pecados. Temos que nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. O essencial do cristianismo, a porta de entrada para o céu no cristianismo, é pedir perdão, se converter e aceitar a salvação como graça e dom de Deus. Não transformar a casa de Deus em covil de ladrões, em comércio financeiro ou em ideologias contrárias à verdadeira ideologia católica. A verdadeira ideologia católica não é a libertação político-social. Nosso Senhor não falou disso. É o perdão dos pecados. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Então, entra de novo em Jerusalém. Já tinha entrado, saído e da Betânia, falado aquilo para aquela árvore, aquela figueira, retornou a Jerusalém, expulsa os vendedores, entra em atrito sério com os saduceus, que eles estavam ganhando dinheiro com isso, agora sai da cidade de novo. Passando por ali de manhã, no mesmo local onde ele tinha se dirigido à figueira, viram a figueira seca até as raízes. Nosso Senhor tinha dito: ninguém jamais coma do teu fruto. Viram a figueira seca até as raízes. O evangelista retorna ao episódio da figueira. Cai para Borelomai, Borelmenoi, Proeidon, Tensiken, Exeramenen, Ek Ritzon, seca. A figueira estava seca. Viram a figueira seca, Ritzon, até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe, sempre Pedro toma a iniciativa, é o chefe dos apóstolos. Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Aqui já fala que ela foi amaldiçoada. Bênção e maldição existe na Sagrada Escritura? Certamente. A bênção, tanto a bênção como a maldição, são coisas concretas na cultura judaica e na Sagrada Escritura. Aquele a quem Deus abençoa está abençoado para a eternidade. Israel é ainda o povo abençoado para a eternidade, porque os pais de Israel foram abençoados. E hoje, a Igreja Católica, porque nós descendemos de Cristo, que é da tribo de Davi, que é da tribo de Judá, que vem do povo judeu. Então, hoje a Igreja Católica é
nova aliança, a bênção de Deus hoje para todos a Igreja Católica. Mas a bênção dada ao povo judeu continua, porque a bênção de Deus, ela é eterna, ela não desaparece, é insubstituível. Aquele a quem Deus abençoa está abençoado para sempre. E aquele a quem amaldiçoa está amaldiçoado para sempre. Então, a bênção e a maldição são realidades concretas na Sagrada Escritura. Certamente a maldição não tem o mesmo poder da bênção. Não tem que ter medo de maldição toda hora. Se eu estou com Deus, na graça de Deus, a maldição não me atinge. Satanás existe, ele pode fazer muita confusão ao redor, no exterior. Dentro de mim ele não entra. Se eu estou na graça de Deus, se eu estou com Deus, o mal, apesar de existir, de ser uma coisa concreta, não é só uma coisa subjetiva, é uma coisa concreta, o mal existe, mas não me atinge. Se estou na graça sacramental, o mal não me atinge. Não é ter medo do mal como se tivesse a mesma autoridade, o mesmo poder do bem. Não tem. A bênção tem um poder, uma autoridade muito maior do que a maldição. Mas, para quem está longe de Deus, a maldição pode interferir. Então, eles retornam ao local onde estava a figueira e Pedro, aquele que toma a iniciativa, se lembrou e disse: Rabi, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhe: tende fé em Deus. Questão da figueira, ele tem autoridade sobre a natureza, ele caminha sobre o mar. A questão do fruto, não tinha fruto. Atenção com o fruto. A qualquer momento, nosso Senhor pode pedir o fruto. Cada um de nós tem que dar fruto para o reino de Deus. Os fariseus não davam fruto. Aqui, se referindo também aos fariseus, com a maldição dessa figueira, já tinha entrado em atrito com os saduceus no episódio anterior, expulsando os vendilhões do templo. Aqui ele coloca a questão em relação à fé. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. De novo a autoridade, o poder de nosso Senhor em relação à natureza. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento que abriu o mar e tirou Israel do Egito. O mesmo Deus dos Salmos, que tem poder sobre Tiamat, que era, segundo a mentalidade dos antigos, um monstro do mar. Não tem monstro de mar em relação a nosso Senhor. Ele que é a autoridade máxima. Então ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, a tempestade. Quando ele se manifesta a Moisés nas teofanias do Antigo Testamento, tem o fogo, a tempestade, o relâmpago. Ele tem poder sobre a natureza, esse Senhor. E aqui esse poder ele está relacionando à fé. Ter fé. Certamente eu não preciso provar minha fé movendo uma montanha. Mas aqui ele está exemplificando e colocando no centro a questão da fé. Além disso, a autoridade que ele tem sobre a natureza. Ele tem essa autoridade no Evangelho de Marcos. Se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. Quando orar, quando pedir, acreditar. Coloca a fé e a oração lado a lado. Por que é que tanta gente pede tanto e não obtém? Primeiro, porque não é vontade de Deus. Segundo, porque não acredita. Se quer algo, tem que acreditar. Pedir com fé, com a mesma autoridade que ele tem sobre a natureza. Acredite naquilo que você está pedindo. Tenha fé. Não significa que tudo aquilo você vai obter.
Primeiro tem que ter fé, tem que pedir com autoridade, a mesma autoridade que nosso Senhor tem em relação à natureza, mas a gente entrega tudo a Deus, se é vontade de Deus. Muita coisa a gente pede, acha que é o bem e não é. Então, tem que entregar a Deus, se é vontade dele. Senhor, se é tua vontade, dá-me isso. Se for vontade de Deus, a gente obterá. Mas aqui, a relação entre fé e a oração. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebeste. Creia que já alcançou. Peça e creia. Essa é a fé, a verdadeira fé. E assim será para vós e para nós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Fé, oração, perdão. Uma oração de um coração, vindo de um coração fechado, que não perdoa o irmão, não será atendida por Deus. O Senhor atenderá o pedido daqueles que não guardam rancor, que perdoam. É essa a oração do Pai Nosso. Segunda parte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu serei perdoado à medida que eu perdoar. Nosso Senhor aqui está abinando, colocando lado a lado fé, oração e perdão. Perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. É a oração do Pai Nosso. Se eu quiser ser perdoado e quero, eu tenho que perdoar. Se eu quiser obter algo na oração, eu tenho que acreditar com o mesmo poder que nosso Senhor tem em relação à natureza. E atento aos frutos, eu tenho que dar fruto. A qualquer momento, nosso Senhor pode nos chamar e tenho que apresentar os frutos da minha vocação, da minha conversão. Questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Aqui o capítulo todinho está versando acerca da autoridade dele. A autoridade em relação à natureza, a figueira, a uma árvore, a fé, que é a autoridade e oração, a autoridade de expulsar os vendilhões do templo, a autoridade de se colocar contra os saduceus e contra os fariseus. Foram de novo a Jerusalém. Entra e sai de Jerusalém. Agora tudo é em torno de Jerusalém, a cidade santa, que irá crucificar nosso Senhor. A cidade que matou e perseguiu os profetas. Veja a história de Jeremias, muito bonita. Ano 586, ele anuncia a destruição da cidade de Jerusalém se os habitantes não se converteram, a cidade foi destruída. Pecado de idolatria, atentos com o pecado de idolatria. Então, Jerusalém é a cidade que mata os profetas, que persegue os profetas e que verá a morte de nosso Senhor. Mas não só a morte, mas também a ressurreição. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, de novo o templo, você pode ver aí que o templo é o local mais importante da cidade de Jerusalém. Aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, sacerdotes saduceus, escribas e anciãos fariseus, por dois grupos que dominavam o sinédrio de Jerusalém. E lhe perguntavam, para pô-lo à prova, com que autoridade fazes estas coisas? Que autoridade tu tens de expulsar os vendedores? Que autoridade é essa? Quem te deu essa autoridade? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Eles não estavam interessados em conhecer de onde vem a autoridade do nosso Senhor.
Eles queriam pegar Nosso Senhor para prender Nosso Senhor, para acusar Nosso Senhor, para matar Nosso Senhor. Jesus respondeu: eu vos proporei uma só questão. Em geral, Nosso Senhor não responde uma pergunta como essa. Ou ele responde a pergunta com outra pergunta. Ele já tinha entendido que os fariseus queriam pegá-lo. Então, Nosso Senhor nunca responde aquilo que querem que ele responda. Ele vai além. E aqui, claramente, ele entende que os fariseus queriam pegá-lo, para acusá-lo, para matá-lo, queriam condená-lo. Eu vos proporei uma só questão. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, aqui a questão versa em torno da autoridade de Nosso Senhor. Com que autoridade ele expulsa os vendedores do templo? Isso que os fariseus e os saduceus querem colocar Nosso Senhor contra a parede, imprensar Nosso Senhor contra a parede, para ter matéria de acusá-lo. E Nosso Senhor não responde. Ele nunca responde. Ele vai além. Aqui vai responder com outra pergunta. Eu vos proporei uma só questão. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Irmão, preste atenção à pergunta que Nosso Senhor devolve para eles. Eles querem pegar Nosso Senhor, é Nosso Senhor que pega a eles. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Vocês querem que eu diga qual é a autoridade que eu tenho? Pois responda essa pergunta. Eles arrazoavam uns com os outros entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Se vocês disserem que é do céu, por que é que vocês não acreditaram no João? Por que é que vocês não seguiram João Batista? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Então, aqui foi Nosso Senhor quem pegou os fariseus e os saduceus. O batismo de João vem de Deus, dos céus, ou é uma coisa só humana? Se eles dissessem, se eles tivessem dito dos céus, Nosso Senhor responderia: por que é que vocês não acreditaram nele? Por que é que vocês não seguiram João? E se eles dissessem dos homens, o povo, a multidão, ficaria contra eles. Porque o povo acreditava que era de Deus, que João era o profeta de Deus, que João vinha dos céus. Então, se eles queriam pegar Nosso Senhor pegou a eles. Ninguém consegue pegar Nosso Senhor, mas Nosso Senhor entendeu tudo, entendia tudo. Que eles queriam motivo para acusá-lo, procuravam um motivo na lei para acusá-lo. Porque se Nosso Senhor tivesse dito: a autoridade que eu tenho é de Deus, e eu sou Deus, acusaria o Nosso Senhor de blasfêmia, que acusarão mais tarde. Porque, segundo o Levítico, isso é uma blasfêmia, alguém que diz que é Deus. A questão é: Nosso Senhor é Deus, não só diz, ele fez tudo isso. A autoridade dele vem de Deus, porque ele é Deus. Tem poder sobre a natureza, está claro aqui nesse capítulo. Tem poder de expulsar qualquer um do templo, porque ele é Deus. O templo é a casa do Pai dele. Ele é o Filho de Deus e é Deus, um Deus com o Pai e o Espírito Santo. Temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Jesus calou os fariseus e os saduceus. Mais um motivo para eles odiarem Nosso Senhor. Então, Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Nosso Senhor é muito verdadeiro. A autoridade ele tem. E se os fariseus querem pegá-lo, se os saduceus querem pegá-lo, é Nosso Senhor quem pega. Os fariseus
e os saduceus. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com nosso Senhor e Nossa Senhora.